Bom dia a todos que me honram com a sua sintonia aqui na tela da Bandeirantes. Mais uma vez, o onipotente Deus nos dá a graça divina de estarmos juntos. E você me dá a liberdade de eu estar na sua casa. Quero dizer-lhes que nesse mês ainda estamos na campanha que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, como você prefere. Mas o mês que vem, nós estaremos entrando na campanha que Jesus cura e é o terceiro pilar da nossa crença, da nossa fé, da Igreja do Evangelho Quadrangular. E aqui em Porto Alegre, eu estarei no endereço que vai aparecer na tela para, no dia 11 às 19 horas, fazer um momento de cura. E eu quero deixar o convite para você descobrir aonde está alojada a sua doença, porque existem doenças que é psicológica, a doença patológica e a doença espiritual. E eu irei tratar, e é logicamente que Jesus cura qualquer tipo de doença, mas às vezes é preciso você saber a referência, o ponto aonde atingir a sua fé nesses três locais, onde armazena o estágio, o local, o armazenamento das doenças. Vou repetir, doenças patológicas, que é a doença que o médico estuda para a patologia de cada enfermidade, a doença psicológica e a doença espiritual. E por incrível que pareça, às vezes não é patológica nem psicológica, mas espiritual. E espírito, você sabe, não aparece em ressonância magnética. Então vamos descobrir aonde está a sua doença. Na nossa reflexão de hoje, eu quero falar a respeito do amor de Deus, da gratidão a Deus e também da ingratidão com Deus, do ser humano para com Deus. Mas quero deixar como base da nossa reflexão no capítulo 12 do livro de Eclesiastes, no primeiro versículo. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Lembra-te do teu Criador antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas. Gente, a lembrança do Criador que está se referenciando aqui nesse versículo da Bíblia é nos dias da nossa mocidade. Mas nem todos conseguiram e consegue esse encontro maravilhoso com a verdade de Deus em sua mocidade. Mas há tempo ainda, no percurso da trajetória da vida, encontrar-se com o seu Criador. E como eu falei, que eu quero falar e vou falar sobre o amor, gratidão e a ingratidão, e referencia aqui esse versículo, antes que venham os maus dias e você diga, não tenho neles mais prazer na vida. Então é difícil
Aliás, é incrível você pensar, chegar a esse ponto extremo de dizer: não tenho mais prazer em viver. Mas aquele que tem gratidão a Deus, aquele que não é rebelde a Deus, aquele que cultiva a sua espiritualidade, ele vive sempre com o prazer de viver. E sendo assim, eu quero contar para vocês uma lenda, uma história, uma lenda. Você sabe que lenda é lenda, mas eu achei interessante. E refere-se de uma senhora idosa já, que ela tinha uma pequena fazenda, um sítio. E ela morava sozinha, e ela criava muitas galinhas e patos, galinha de Angolas, umas poucas vacas, cavalos, uns animais de fazenda ela tinha ali. E ela queria ter com ela um jumentinho, um burrinho, mas ela não tinha ali por perto. Até que então descobriu um vizinho seu, que não era muito perto, que tinha na fazenda uma jumenta que ia dar cria, e ela foi até lá pedir ao vizinho se conseguisse para ela um jumentinho que ela queria ter lá na sua fazendinha pequena. E ela conseguiu. Quando nasceu o jumento, ela levou para casa, lá para onde ela morava sozinha, na fazenda. E lá, vejam só, esse jumentinho, ela alimentava ele com mamadeira, era novinho, e depois foi crescendo. E ela cortava cenouras e misturava com milhos e dava aquela ração para o jumentinho. O jumentinho era bem tratado. Ela até colocou o nome do jumentinho de Joãozinho. E quando ela chamava o Joãozinho, o jumentinho já atendia por aquele nome. Nas noites frias, nas noites de chuvarada, nos temporais, ela não deixava o Joãozinho lá fora. Ela recolhia o Joãozinho para dentro de casa e ela acariciava o Joãozinho, fazia carinho no Joãozinho, e assim ela foi convivendo com o Joãozinho, o seu burrinho de estimação, criado e tratado como se fosse hoje o seu pet. E ela, que vivia sozinha, tinha no Joãozinho, aquele burrinho de estimação, o seu companheiro. Parecia ser o seu alter ego, mas era somente uma ilusão do querer, que jamais um jumento poderia ser o seu alter ego. Gente, e você sabe, eu já falei, é uma lenda, e jumento, o animal não fala. Mas nesse caso da lenda, vamos dizer, como eu li e aprendi, que o Joãozinho falava. O Joãozinho, quando estava sentindo alguma dor, ele falava aonde era a dor, e ela tratava com o veterinário que cuidava das vacas quando precisava chamar, e dos cavalos, tratava do Joãozinho, seu burrinho de estimação. E aquele burrinho foi crescendo e foi se acostumando dentro de casa, deitava no soalho da sala, e ali ela deixava o jumentinho,
dormir, fazia o que queria daquela senhora chamada Olívia, a dona Olívia. E foram criando um afeto, um amor entre os dois. O Joãozinho, o burrinho e a dona Olívia. E assim, gente, incrível, quando ela soltava, logicamente, o burrinho ali no pátio e no campo, ele sumia e ela queria saber, ela amava esse burrinho. Ela gritava sem enxergar onde ele estava: Joãozinho, mamãe está aqui, quer que você venha, Joãozinho. E de repente, depois de alguns gritos, lá vinha o Joãozinho entre os demais animais e parava na porta da casa. E ela acariciava, falava com ele, dizia: meu filho, não está com fome? Ela falando com o burrinho. E você sabe que o burrinho entendia, e quando ele estava com fome, querendo alguma cenoura, que não era o pasto do campo, ele meneava com a cabeça que sim. Lá ia Dona Olívia cortar a cenoura, misturar com milho e dar aquela ração especial para o seu bichinho, para o seu animalzinho de estimação. E assim, gente, o Joãozinho cresceu com todo carinho, com todo cuidado e com todo conforto, porque dizer não. É uma história da vida de Joãozinho e Dona Olívia, o burrinho de estimação e a pequena fazendeira, Dona Olívia, que morava sozinha naquele recanto lá fora, que o vizinho mais próximo durava 10 quilômetros para chegar perto da casa dela. Joãozinho e Dona Olívia eram, entre todos os animais da pequena fazenda, os que se entendiam e que se entrelaçavam num sentimento chamado amor. Gente, e um dia o Joãozinho, que andava solto ali entre as galinhas, os patos, e de vez em quando se misturava mais distante com as vacas, cavalos, ele achou um portão aberto e escapou por aquele portão e tomou a estrada e sumiu, foi embora. E a Dona Olívia, que se intitulava mãe do Joãozinho, como ela sempre fazia quando perdia do seu olhar o seu burrinho de estimação, ela chegou na porta e gritava: Joãozinho, onde você está, meu filho? Mamãe quer te ver. E ela gritou várias vezes e o Joãozinho não apareceu. Ela ficou desesperada. Era um amor entrelaçado no seu amor, no seu sentimento. E ela ficou sem saber o que fazer, porque já saiu depressa procurando o Joãozinho, caminhou alguns quilômetros e encontrou lá numa casa que não era um fazendeiro, uma casa mais próxima. Lá estava o Joãozinho, no quintal daquela casa, comendo as flores do quintal, do jardim daquela casa. Pediu desculpa aos vizinhos e na estrada ela ia falando com o Joãozinho: você me faz passar vergonha, meu filho,
Mamãe não te ensinou isso. Mamãe sempre te falou que deve respeitar os teus irmãos lá no curral e no pátio. E você sai para fora, entra na casa do vizinho e você come as flores do jardim, do quintal do vizinho. Mamãe ficou triste com você. E quando chegou em casa, Joãozinho então parou na frente dela e ela continuou repreendendo, corrigindo aquela ação do burrinho de estimação. E de repente, gente, o Joãozinho dá um relincho e ele diz: não quero mais ficar aqui. Ele que sempre foi bem tratado. Não quero mais ficar aqui. E larga as duas patas traseiras como se fosse um coice e escapa daquela corda e sai correndo pela estrada e vai embora. E a dona Olívia fica no horizonte olhando aquele burrinho de estimação sumir e ela sem saber o que fazer, numa tristeza imensa que tomou conta do seu coração, do seu sentimento. Ela começou a chorar, pedindo a Deus que o Joãozinho voltasse. E foi chegando a noite, escureceu e o Joãozinho não voltou. Dona Olívia entrou na casa da fazendinha dela, chorando, perdeu o sono, desesperada, porque aquele seu companheiro, desde bem pequeno, agora não estava mais com ela. E lhe desobedeceu, foi embora, não quis ouvir o seu conselho. Isso até me faz lembrar do filho pródigo. Mas o Joãozinho não quis mais ficar na pequena fazenda da mãe, Dona Olívia, que tinha criado ele com mamadeira, com cenoura, com milho, e ele pegou o rumo da estrada. Mas, de repente, depois de andar muito, o Joãozinho começou a ficar cansado, desvanecido, e aí ele vê uma fazenda e a porteira aberta, ele chegou, o Joãozinho, cansado, com fome, e tinha enfrentado uma noite de temporal, frio, ele que sempre foi bem tratado, ele agora com fome, daquele estado cansado, ele chega e fala com o fazendeiro. Lembre-se que animal não fala, mas nessa lenda, eu falei lá no começo, que nessa lenda, nessa historinha, o Joãozinho fala. E o Joãozinho, o burrinho de estimação da Dona Olívia, que estava chorando na fazenda, sozinha, de falta dele, de repente o Joãozinho diz para aquele fazendeiro: eu quero comida, estou com fome, eu posso fazer algum serviço na fazenda por troca de comida? E o fazendeiro diz: então tá, eu vou te dar comida e você come a comida com os outros animais aí, os cavalos, o... E o Joãozinho com fome aceitou. Foi o primeiro dia de trabalho, mas com dificuldade de se alimentar, porque quando ele chegava, um desconhecido junto com os demais animais, os outros mordiam ele, davam um coice no Joãozinho, ele era maltratado, não deixavam ele se alimentar. Joãozinho, então, estava trabalhando fraco, tendo que carregar coisas sem forças, porque os outros não deixavam ele comer da comida deles. E Joãozinho, de repente, não tinha mais forças para o trabalho.
E ele era tratado como um jumento mesmo. O fazendeiro o tratava lá fora como um jumento, como um burro qualquer. E quando Joãozinho fez queixa para o fazendeiro, eles não me deixam comer, eu estou com fome, não tenho forças. Aí o fazendeiro fala ao Joãozinho: então tá, vou arranjar o que você fazer para pagar a comida que eu te dou. Você vai trabalhar sozinho, carregando uns fardos de lenhas que está lá na beira do mato, e o peão vai trazer nas tuas costas. E assim foi Joãozinho, carregar aquelas lenhas, toras de lenhas, e lá ia o Joãozinho. Às vezes ele tropeçava e caía, mas ele estava com fome, fraco, e carregando para poder comer. E ele, um dia, quase doente, fraco, e ele começou a lembrar da Dona Olívia. Já fazia um tempo que ele tinha saído da fazenda, aonde ele foi criado, com cenoura, com milho, dormia quando novinho na sala da casa. A dona da fazenda chamava ele de filho, e agora ele tratado daquele jeito, com fome, nos temporais, com frio lá fora. E Joãozinho não era acostumado assim. Ele começou a lembrar da Dona Olívia e começou a chorar. E a Dona Olívia, durante todo esse tempo, tinha a fotografia do Joãozinho. Nos dias que estava bom, sem chuva, ela saía na estrada, perguntando se alguém viu aquele burrinho, perguntando se alguém tinha notícia do filho dela, o Joãozinho. Ela estava sofrendo muito a ausência do Joãozinho e ninguém lhe dava notícia. E ela continuava sofrendo, à noite chorando, e quando era fria a noite, chuva, trovões, relâmpagos, ela perdia o sono e chorando, ela balbuciava palavras dizendo: será que o meu filho Joãozinho não está nesse relento do temporal? Ele que eu tanto cuidei aqui. Gente, e assim foi passando os dias. Passaram-se, não sei se meses, ou um ano, ou mais. Joãozinho agora lembra do seu bem-estar ao lado da Dona Olívia, que se intitulava sua mãe. E Joãozinho resolve voltar para a pequena fazenda. E lá vai Joãozinho de volta na sua antiga morada, ou para a sua antiga morada. E quando chega lá, a fazenda, ele entrou, a porteira estava aberta, não tinha mais aquela alegria das galinhas, do galo cantando, do alarido das galinhas de Angolas, não tinha mais nenhum animal, nenhuma ave na fazenda. Dona Olívia havia vendido tudo de desgosto por causa da ausência do Joãozinho. Vendeu tudo, a fazenda acabou com a alegria, era um silêncio, era uma tristeza. E Joãozinho então vê aquilo diferente e começa a rodear a casa, tudo fechado. Aí Joãozinho começa a bater nas janelas, ninguém abre, bater na porta, ninguém abre. E Joãozinho, onde ele deu um grito num relincho: onde está a Dona Olívia? E nenhum retorno ele teve. Aí Joãozinho desceu, tinha uma descida para a beira do mato, e lá na beira do mato ele encontrou uma sepultura, e naquela sepultura estava escrito: aqui jaz Dona Olívia, a antiga proprietária desta fazenda, que morreu de desgosto
pela ausência do seu companheiro Joãozinho. E Joãozinho viu que também estava escrito: a pedido dela, nós, os vizinhos, enterramos junto com ela uma fotografia do Joãozinho, seu burrinho de estimação. E na lápide também estava uma foto da Dona Olívia segurando uma fotografia do Joãozinho que ela saíra a procurar, pedindo informações. Joãozinho não suportou, derramou lágrimas, relinchou como chorando e deitou no pasto e dali não saiu mais. E Joãozinho então teve o final da sua vida naquele desgosto que lhe deu a Dona Olívia, e agora ele não podia fazer mais nada para dizer que ele estava de volta, mas ele morreu ali, deitado ao lado da sepultura da sua antiga dona, que se intitulava Mãe. Eu vejo aí exatamente o caso do ladrão da cruz, aquele que blasfemava de Jesus em ingratidão. Eu vejo também uma gratidão daqueles 10 leprosos, que só voltou um para agradecer Jesus Cristo. Eu vejo, gente, a vida do ser humano enquadrada nessa historinha que eu contei. Aí dá tempo de você voltar para casa. Lembra-te do teu Criador, antes que venham os maus dias. Deus te ama, está te esperando para você voltar para casa, voltar para o seu Criador, voltar para a sua igreja, voltar a ouvir os cânticos, os alaridos da fazenda, ouvir a alegria da igreja, os hinos cantados. Lá você vai encontrar a paz verdadeira. E assim encerro com essa história de 2 vidas que foram embora de sentimento e desgosto. Os 2 tinham, mas que você tenha nesta lição um rumo diferenciado. Que Jesus Cristo disse: eu quero que você esteja comigo, e você vai estar. Deus sublime, Senhor do universo, abençoe a todos que me acompanharam até aqui, em o nome do Senhor Jesus. Assim seja, graças a Deus.